Bismillah biwaiban Ruh Qudus Ilailu Ahad. Amém. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós nos reunimos aqui nessa noite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do nosso Deus. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, 17. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, escreveu também o livro de Atos, e o Evangelho tem a intenção de mostrar quem é Jesus, e Lucas faz isso de maneira bem detalhada. Quando Jesus nasceu, qual era a intenção da vinda dele aqui na terra, qual era a missão dele. Ele faz isso de maneira, conforme mencionei anteriormente, bem detalhada. E também Lucas escreve o livro de Atos. O livro de Atos tem como objetivo mostrar como a igreja sai de Antioquia e vai até aos confins da terra. Aqui nós vemos um relato da palavra de Deus na região de Cafarnaum. Enquanto os irmãos seguram a palavra do Senhor, eu gostaria de dizer que eu e a minha família estamos servindo a Deus no Oriente Médio, no Líbano, e ali trabalhamos no Monte Líbano, num lar para idosos, desde 2012. Os nossos filhos estão lá, dentro de casa, porque estamos também lá de lockdown, e conforme mencionei, o lockdown lá é um pouco mais rígido, mas eles estão lá, estão bem, graças a Deus. E a minha esposa está em Rio Verde, e ela traz para vocês uma saudação neste momento, antes da leitura do texto que nós abrimos. Por favor, ouçamos lá. Olá, irmãos. Que pena eu não poder estar aí com vocês, juntamente com cada irmão dessa amada igreja. Eu estou recuperando de uma cirurgia que eu fiz na segunda-feira. Eu retirei um tumor maligno do seio direito e agora eu estou em recuperação dessa cirurgia. Foi uma surpresa, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Algumas surpresas não tão boas, outras não tão boas, mas em todas elas o Senhor se faz presente, Ele é o dono das nossas vidas. Então a primeira etapa agora é o recuperar da cirurgia, e depois a segunda etapa eu tenho que fazer a quimioterapia e radioterapia. Eu não sei ainda como será esse processo, mas eu estou confiante no Senhor que vai dar certo. O amanhã eu não sei como que será, né? Quem é dono do amanhã é o Senhor. Eu sei do hoje. Ele tem cuidado de mim, continuar cuidando. Graças a Deus a cirurgia foi tudo bem. E agora esperar o próximo processo. Agradeço de coração a cada um de vocês que tem caminhado comigo, e nas orações, no carinho, no cuidado. Continuo necessitando, né, das orações, e acima de tudo para que eu fique bem, né? Vou ficar bem, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe muito vocês, e na próxima, se Deus quiser, eu estarei aí com vocês. Um grande abraço. Palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados.
E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou ele diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Pai de amor, nós lemos a palavra do Senhor e suplicamos pela assistência do Espírito Santo, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que esta palavra faça efeito na minha vida, na vida daqueles que aqui estão presencialmente e na vida daqueles que nos acompanham virtualmente, e que o teu nome seja glorificado. Nós nos colocamos submissos em tuas mãos, rogando em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos e irmãs. Os problemas que acontecem à nossa volta deveriam trazer algumas lições para nós, e às vezes até trazem. Nós deveríamos aprender as lições com os problemas que acontecem. E o que não tem faltado são estes tipos de lições para serem aprendidas. Nós podemos aprender com esta pandemia, nós podemos aprender com os nossos problemas particulares, nós podemos aprender com este câncer que a minha esposa está atravessando. Mas, acima de tudo, meus irmãos e irmãs, nós podemos e devemos aprender com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa noite, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Aprender algumas lições para a vida nesse texto que foi lido e que é do conhecimento de todos vocês, creio eu, inclusive de vocês que também nos acompanham virtualmente. Este evangelho nós já mencionamos que foi escrito por Lucas, e ele está falando aqui de uma região muito interessante na vida de Jesus. Jesus chama este lugar como a casa dele, o lugar dele. Jesus viveu em Cafarnaum. Se a gente olha Mateus capítulo 9, versículo de número 1, onde essa mesma narrativa é citada, e nós vemos isso também em Marcos capítulo de número 2, em Mateus 9 ele vai dizer que Jesus voltou para a sua casa em Cafarnaum. Jesus estava em casa em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila de pescadores, era a vila onde morou Simão Pedro, era a vila onde Mateus foi coletor de impostos, era a vila onde Jesus realizou muitos e muitos milagres, alguns descritos na Bíblia, outros não. E nessa localidade de pescadores, localidade onde Jesus viveu parte de sua vida, nós temos essa narrativa, este episódio falando sobre este homem. E a primeira lição para a vida que nós podemos aprender olhando este texto e observando a vida deste homem é que as dificuldades fazem parte da caminhada. Meus amados, nós sabemos que este homem que é mencionado aqui era um homem paralítico, era um homem que tinha suas dificuldades particulares, ele não podia se locomover, era alguém que precisava de apoio de alguém para cuidar dele. E nós sabemos também que, se olharmos a vida dos demais que ali se encontravam, nós sabemos que as pessoas não viviam muito tempo. Nós sabemos que o país era oprimido por Roma. Nós sabemos que grande parte da população sofria grandemente. Por isso, muitos iam até Jesus buscando alguma coisa. A vida não era fácil naqueles tempos.
As dificuldades estavam presentes tanto na vida daquele homem de uma maneira mais visível aqui, porque ele era paralítico, e ser paralítico naquela sociedade era estar alijado e dependente do favor dos outros. Mas as dificuldades também faziam parte da vida dos demais que viviam naquela localidade de pescadores, cidade hoje chamada de Tel Hum, existente até nos dias de hoje, local de turistas, local bonito de se ver, às margens do Mar da Galileia. As dificuldades faziam parte da caminhada daquele homem, e eu quero dizer para vocês, as dificuldades fazem parte da caminhada do ser humano ao longo da sua existência. Sem sofrimento não existe crescimento. Às vezes as pessoas questionam: eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu jejuo, eu leio a Bíblia, meu amado, que bom que você faz estas coisas. É importante tudo isso, mas isso não o exclui daqueles que sofrem, daqueles que passam problemas ao longo deste intervalo entre nascimento e morte, chamado vida, ou deste milagre em parceria, como prefiro dizer, chamado vida. As dificuldades fazem parte, e é bom que você entenda isso, é bom que você tenha isso como algo normal, faz parte, gente, por causa do pecado, as consequências do pecado. E vem para rico, e vem para pobre, e vem para todas as pessoas. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, problemas físicos, problemas psicológicos, e esta é a primeira lição para a vida. Jesus mesmo diz: na vida tereis aflições, mas assim não foi, pode ser que tereis aflições, faz parte da caminhada. Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Deus não me ama porque alguém querido meu faleceu. Deus não me ama porque eu estou passando mal, estou com um problema psicológico ou mental, ou uma depressão, ou seja lá o que for. Tira isso da sua cabeça. Sofrimento faz parte da caminhada, e a gente vê pessoas aqui que estão sofrendo e que estão caminhando nesta situação também de sofrimento. Todos sofrem como consequência do pecado. E a vida é injusta. A vida é injusta, muitos dizem. A caminhada, o sofrimento, tudo isso gera, às vezes, essa visão de injustiça que a gente tem. Alguns dizem assim: nossa, esse era tão bom, morreu, aquele ruim continua aí, vaso ruim não quebra, alguns dizem. Seja como for, gente, o sofrimento faz parte da caminhada, e esta é a primeira lição para a nossa vida que eu quero relembrar olhando este texto. A segunda lição para a nossa vida, olhando esse texto, é que ninguém caminha sozinho. Meus amados, a gente vê e conhece o relato, a gente sabe que este homem era um homem que tinha os seus problemas e que precisou de alguém para ajudá-lo, na verdade, de pessoas para ajudá-lo. Alguns falam de amigos para ajudá-lo, mas são pessoas. E a gente vê que estes aqui foram até as últimas consequências para dar apoio àquela pessoa. Ele não estava só, ele teve uma mãe, ele teve um pai, ele teve uma família, e certamente todos estes contribuíram na caminhada dele. Eu quero relembrar que você, que eu, que nós, que a minha esposa, que as pessoas lá no Líbano, nenhum de nós estamos sós, nós não caminhamos sozinhos na vida, então a gente precisa banir do nosso coração a perspectiva egoísta de que eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou. Meu amado, você só é porque Deus é primeiro, e é bom que você tenha a humildade de reconhecer que você é o que é, porque seu pai ajudou, porque sua mãe ajudou, porque a escola contribuiu, porque a igreja, o pastor, os professores de escola dominical, ou seja, todos estes contribuíram e continuam contribuindo para que você seja o que você é. Então pare com essa ideia de que você é. Nós somos como resultado da contribuição de vários na nossa caminhada. Ninguém é o que é sozinho, ninguém caminha sozinho. Alguém nos ajudou, alguém caminhou conosco, alguém esteve disposto a ir além
das possibilidades conosco na caminhada, em momentos difíceis. Seja agradecido, porque isso é real na nossa vida. E não adianta, eu quero ser sozinho, não tem como. Você sempre precisará de alguém, e essa é uma lição para a vida. Isso é aplicável em qualquer circunstância, inclusive na circunstância em que nós estamos vivendo hoje. Ninguém caminha sozinho. E estes homens ajudaram esta pessoa até as últimas consequências. Não sei se são amigos, não sei qual era o relacionamento deles, mas eu sei que eles foram importantes no momento oportuno, naquele momento em que a barulheira estava na cidade, a cidade polvorosa, porque Jesus estava ali. Estes homens foram úteis na vida daquela pessoa. Ninguém caminha sozinho. Terceira lição que a gente pode aprender para a nossa vida: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Isso você já sabe, mas a Bíblia também nos informa aqui que estes homens, não achando por onde introduzi-lo, eles, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Queridos, é normal naquela região, na região que a gente vive também, que as casas tenham um outro piso, que nos momentos mais frescos do dia, o povo suba para ali e fique ali na parte de cima. Mas aqui existe um detalhe interessante, porque o texto fala de ladrilhos. O texto fala não de uma casinha ordinária ali, às margens do Mar da Galileia, mas fala de uma casa diferenciada, uma casa que tem ladrilhos, uma casa que provavelmente se tratava de uma construção romana por esta característica. E aqueles homens não mediram esforços, como mencionei, quebraram a casa. Eles quebraram o teto. E não foi um espaço pequeno de quebra, porque para descer alguém numa maca, imagine o estrago que foi no teto daquela casa. Foi algo assim realmente muito grande em termos de estrago. Não era algo normal, não era algo fácil. Aqueles homens quebraram o teto da casa. E a gente vê que Jesus vai olhar e não vai falar para eles, né, sobre esse problema aí. Então, aquelas pessoas não se preocuparam com as questões materiais naquele momento. Eles quebraram aquilo porque existe algo muito mais importante, que é o ser humano. E nós também precisamos reavaliar as nossas atitudes e vida para ver se de fato isso que a gente já sabe, que as pessoas são mais importantes do que as coisas, isso que a gente já sabe está sendo de fato colocado em prática, ou se a gente ainda continua amando mais as coisas do que as pessoas, o nosso carro, a nossa casa, o nosso, essa possessividade. Meus amados, aqui existem várias coisas que poderiam ser agregadas, mas nós nos contentamos em relembrar. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E esta é uma lição que a gente pode carregar para a vida toda, extraída aqui desse texto. E a última lição que a gente pode ver no texto é que a fé em Cristo deve ser o nosso objetivo. Essa é uma lição para a vida e é uma lição muito importante. Conforme já mencionei anteriormente, nós vemos versículo de número 20 do capítulo 4, capítulo que nós estamos, do capítulo 5, capítulo que nós estamos apreciando aqui. A gente vai observar Jesus dizendo: vendo-lhes a fé. Jesus não olhou os estragos materiais, Jesus não olhou qualquer outra coisa, mas vendo-lhes a fé. Toda essa caminhada aqui foi uma caminhada para chegar naquele momento diante de Cristo, o autor e consumador da fé, e a fé em Cristo deve ser o nosso objetivo enquanto estamos
caminhando nessa terra. Essa é uma lição para a vida. Os títulos universitários são importantes, as conquistas materiais, os empregos que temos, as promoções, todos estes ganhos na caminhada são importantes. Mas o nosso objetivo aqui maior deve ser a fé. A caminhada nossa nessa terra aqui, ela tem como objetivo a fé em Cristo Jesus. É esse que a gente olha firmemente, é para Ele. É Ele que tem a resposta de fé para duas situações principais do ser humano. A mais importante delas é a questão espiritual. Jesus tem resposta para este dilema, a questão espiritual. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que vai acontecer depois que eu morrer. Jesus, então, é aquele que perdoa pecados, e Ele vai fazer isso na vida daquele homem, e com esta ação, aquele homem, então, caminha o caminho da salvação. Jesus é o que salva. Jesus é o caminho, e alguém já disse que se atalho fosse bom, não existia caminho. Então, Jesus é o caminho, e não há outro. Não há outra situação, não há outra coisa que a gente possa fazer. Então, pela fé, há salvação. Pela fé, há a possibilidade, a certeza de vida eterna. E esta busca da fé, essa caminhada pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo vive pela fé, e nessa caminhada a gente tem certeza da vida eterna, independentemente de quanto tempo a gente passa aqui nesse planeta, a gente tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas existe o bônus também, que é outra questão que a fé pode gerar em Cristo, se este for o projeto dele, que é a cura material, física, que são as amostras grátis. Eu falo de amostra grátis porque todos os que foram curados nos tempos de Jesus morreram depois. Todos que foram curados. Então isso não é o mais importante. Tanto não é que Jesus já foi para o mais importante. Ele fala, perdoados estão os seus pecados, porque o mais importante é a questão da salvação, do perdão dos pecados que temos em Cristo. Aí tem as amostras grátis, não é? São estes milagres que acontecem. Como aconteceu aqui, foi algo extraordinário, foi algo de Deus na vida daquelas pessoas. Pela fé, esta situação se materializou. Aquele homem foi curado. Aquele homem recebeu uma grande bênção naquele dia. Aí nós, pela fé, a gente sabe, Deus pode curar você que está nos vendo neste momento, você que está aqui presencialmente, pode. Deus pode curar a minha esposa? Pode. Deus tem poder para todas estas coisas. Mas o mais importante, e esta é a tranquilidade que eu tenho, que ela tem, e que você deve ter também, é que se a gente morrer, a gente sabe para onde a gente vai e com quem a gente está. Você sabe? Você sabe? Pela fé. Esta é o grande objetivo. A fé em Cristo deve ser o nosso grande ou maior objetivo. Nessa noite nós podemos relembrar algumas lições para a nossa vida. Primeira lição, que o sofrimento faz parte da caminhada. Segunda lição, que ninguém caminha sozinho. Terceira lição, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E a quarta lição, que a fé em Cristo deve ser o nosso maior objetivo. Olhando aqui o texto, a gente pode identificar 3 tipos de público. E ali tinha muita gente, viu? Muita gente mesmo. Mais 3 públicos a gente pode observar aqui. Nós vemos os curiosos. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Porque onde Jesus estava, alguma coisa extraordinária acontecia. E as pessoas, às vezes, iam para ver.
O que ia acontecer? De curiosidade, só para ver o que vai acontecer ali, como é que vai ser a discussão, como é que vai ser a instrução, o que vai acontecer. Então, os curiosos. O segundo público identificado são os religiosos. E aí nós temos os dois grandes grupos, os fariseus e os saduceus, ali observando a lei, as regras, como é que não é, e questionando Jesus. O grande projeto era pegar Jesus em algum deslize. Eles estavam próximos a Jesus, mas não para serem tocados por Jesus, mas para questioná-lo e para questionar aqueles que o seguiam também. E o terceiro público são os necessitados. Os necessitados também estavam ali. Além daquele homem, existiam outros necessitados que sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Era o único, e é o único que pode fazer. E eu pergunto a você que nos vê aqui presencialmente ou virtualmente, com qual dos três públicos você se identifica? Com qual dos três públicos você se identifica? Se você é um necessitado, o próprio Jesus disse: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, nós não sabemos o que vem pela frente, nós não sabemos sobre o dia de amanhã, mas a gente sabe que dificuldade e sofrimento sempre esteve presente na caminhada. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que juntos nós podemos e somos mais fortes. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que se a gente valorizar as pessoas, coisas extraordinárias vão acontecer. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que pela fé, há uma lista em Hebreus capítulo de número 12, muitos venceram e nós também venceremos. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, pelo milagre ali realizado naquela vila de pescadores e também de pecadores. E nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós sabemos que precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que não estamos sozinhos. Nós sabemos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, nada pode ser e ninguém pode ser contra nós. Neste momento, nós nos reconsagramos para uso do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e suplicamos ao Senhor, e assim como aquelas pessoas deram glórias ao nome do Senhor e disseram: hoje vimos prodígios, nós clamamos ao Senhor para que nessa noite também, na vida daqueles que nos acompanham nesta hora, haja também prodígios, prodígio de salvação, prodígio de curas, se assim for a vontade do Senhor. Sonde os corações, estabeleça-se em cada coração a vontade e a misericórdia do Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade, sabendo que o Senhor está cuidando de nós aqui em Goiânia, no Brasil, e sabendo que o Senhor está cuidando de nós também lá no Oriente Médio, naquele lar para idosos, no Monte Líbano. O Senhor é o mesmo e o Senhor está conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.